Olá, tudo bem com vocês? Mais um encontro nosso para conversarmos sobre os nossos fungos, hoje especificamente sobre o filo Basidium micetus, o segundo maior filo com organismos já catalogados e já identificados, de grande importância ecológica e econômica. E eu vou apresentar para vocês as principais características destes representantes. Vou projetar nesse momento uma rápida apresentação para ilustrar um pouco do que a gente vai estar falando e para que vocês tenham esse material e busquem, a partir do Raven, complementar essas temas, porque o que eu vou estar passando para vocês aqui é um resumo das principais características desses organismos, certo? Então, acredito que já esteja projetado. Então, nós vamos falar sobre os Basidium micetus, filo Basidium micota. Dentro desse filo, nós temos 3 subfilos também de importância e relevância ecológica e econômica. Então, nós temos subfilo Agaricomicotina, subfilo Pucciniomicotina e subfilo Ustilaginomicotina. 22.300 espécies distintas nesse filo. Cogumelos comestíveis e venenosos estão representados aqui. Cogumelos com aspecto fálico, aí eu vou mostrar imagens para vocês entenderem o que é isso, o que caracteriza essa ordem Phalaris. É como se o corpo fúngico formasse uma rede, uma teia, uma renda, é uma estrutura bastante interessante. As bolotas da terra, as orelhas de pau, bem como 2 grupos importantes de fitopatógenos, as ferrugens e os carvões. Os membros dos Basidium micota desempenham um papel central na decomposição de substratos vegetais, constituindo frequentemente 2/3 da biomassa viva do solo nas regiões temperadas. Os Basidium micota, eles distinguem-se de outros fungos pela produção dos basidiósporos, que se formam na ponta de uma estrutura claviforme produtora de esporos, que é denominada basídio. Vamos relembrar as aulas anteriores. Toda estrutura de disseminação fúngica recebe o nome de esporos. E dentro de cada fungo, ela é classificada de acordo com o nome do seu filo, dentro de cada filo, eu quis dizer. Então, os esporos do filo Basidium micota recebem o nome de basidiósporos, tá? Olha, para vocês terem uma ideia de um basidiósporo. Aqui é toda a estrutura do basidiósporo, onde os esporos estão fixos em um esterigma, que vai lembrar uma estrutura semelhante a um pedúnculo, mas recebe o nome de esterigma, essa estrutura que fixa esse basidiósporo. No momento de maturação, vai se romper esse esterigma e esse basidiósporo é liberado no ambiente. O micélio dos Basidium micota vai ser sempre septado. Os septos, eles são perfurados. Em muitas espécies, o poro do septo tem margem inflada, em forma de barril, e recebe o nome de doliporo. Na ilustração seguinte, eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, qualquer fungo com septos doliporo pertence aos Basidium micota. Olha o exemplo que eu estou falando para vocês, um septo doliporo. Os septos doliporos são comuns nas Agaramicotina, conforme mostrado aqui. Então, se nós temos a nossa hifa, que é o canudinho que eu sempre falo para vocês, e quando eu disse a vocês que ela é septada, então eu tenho interrupções no decorrer do corpo desse canudinho, que é a minha hifa. Nos basidiósporos, nos Basidium micetus, a gente tem essa característica. Além de ser septado ou ter uma interrupção, nós temos aqui uma abertura, certo? Os septos doliporos, eles são perfurados através de um poro. Tem essa estrutura inflada que vai receber o nome de parentossomos, certo? E esse conjunto vai me dar o nome de septo doliporo.
Se eu ver uma micrografia eletrônica com essa característica, eu vou saber que eu estou falando de um organismo que é classificado como um basidiomicota. Dentro do subfilo Agarimicotina, nós temos os himenomicetos e os gasteromicetos. Então, são grupos fúngicos que são agregados de acordo com suas características. Então, os cogumelos comestíveis e venenosos, os fungos coraloides, os fungos dentiformes e as orelhas de pau são classificados aqui dentro desse grupo. Olha um himenomiceto para a gente ver. Esse é um fungo, além de belíssimo, ele é um fungo muito famoso, que é o Amanita muscaria. Aqui mostrando na imagem várias fases do crescimento desse fungo. Entre as características desse gênero de cogumelos, dos quais muitos membros são venenosos, estão as escamas no chapéu. Então, eu tenho muitas escamas que compõem o chapéu, certo? E o anel no pedúnculo e a volva na base, que é essa estrutura mais alargada. Caracteriza esse grupo fúngico. Mas nós temos também o fungo que é poliporáceo, ele é cheio de poros, né? Então, são aberturas, e a partir dessas aberturas, a gente liberam-se os basidiósporos, tá? Eles carecem de lamelas, como a gente vê na maioria dos cogumelos. Então, eu não tenho uma estrutura fechada. Esse fungo é exatamente nesse formato que vocês estão vendo, sem uma cobertura, diferente do que a gente imagina como um cogumelo, né? Então, ele é um poliporáceo. Aqui, uma orelha de pau, muitos de vocês já devem ter visto. É um fungo que causa podridão da madeira, porque ele está fixo nesse tronco e ele está, assim, se nutrindo do alimento dessa planta, certo? A partir do momento que ele está se nutrindo dessa planta, ele está, de alguma forma, parasitando-a. Então, ele causa podridão da madeira. Aqui é um fungo comestível. Quando a gente tem o himênio, que nós já conversamos, que é uma camada que vai estar disponibilizando esses basidiósporos para o meio. Então, a gente tem aqui como se fossem dentes, percebam, voltados para baixo, ó, essa estrutura como se fossem dentes. O himênio compõe essa parte interna de cada estrutura dessa, de cada abertura dessa aqui, tá? Os himenomicetos, eles produzem seus basidiósporos em uma camada fértil, que é o himênio, que acabei de falar para vocês. Essa camada fértil vai disponibilizar esses esporos após a sua maturação. E aqui a gente vai fazer uns cortes histológicos para visualizar isso. Lembra que eu falei para vocês que parecem dentes voltados para baixo, certo? É mais ou menos essa estrutura aqui. E o himênio é o que, nesta coloração, ficou com uma cor mais escura aqui, ó. Então, o himênio é essa camada externa, onde nela eu vou ter os meus basidiósporos fixados e, no momento de maturação, prontos para serem liberados ao ambiente. Vamos aproximar um pouquinho mais, ó, a camada, como eu falei para vocês, mais escura, né? Corada, obviamente, porque é um corte histológico, e aqui os basidiósporos, que estão nessa camada himenial. Aproximando um pouco mais, eu consigo ver até os esterigmas aqui, fixando os meus basidiósporos, certo? Olha o corpo fúngico e os esterigmas aqui, que estão fixando meus basidiósporos. Agora, falando um pouquinho do outro grupo, dentro do mesmo subfilo, que são os gasteromicetes, né, que são chamados de fungos gástricos. Então, eles não apresentam um himênio visível neste grupo. Vamos lembrar, himenomicetos e gasteromicetos não são grupos taxonômicos. Eles não são classificados como um grupo taxonômico. Eles são apenas agrupamento de acordo com características dentro do subfilo Agaricomycotina, que é um basidiomiceto, certo?
Entre os gasteromicetos mais familiares estão os cogumelos com aspecto fálico, que eu falei para vocês, as estrelas da terra, as bolotas da terra e os fungos ninho de passarinho. Apresentam, em sua maioria, esses basídeos claviformes, não septados, que habitualmente vão ter 4 basidiósporos, cada um em uma pequena projeção denominada esterigma, como até mostrei na primeira micrografia para vocês. Percebam aqui uma bolota da terra, né? Calostoma, o gênero fúngico, é um gasteromiceto. É uma estrutura fechada, né? E aí, a partir de uma pressão externa, que pode ser uma simples gota de chuva, a gente tem a liberação dessa nuvem que vocês estão vendo de basidiósporos. Isso aqui parece uma fumaça, mas na verdade são milhares de basidiósporos sendo liberados no meio, tá? Aqui é o que eu falei para vocês do fálico, né? Que faz essa estrutura parecendo uma rede. Isso é um fungo muito específico, né? Dictiófora é o gênero. Então, ele forma como se fosse um véu, como se fosse uma rede, né? Em volta do seu talo principal. E tem uma substância viscosa e libera um odor muito fétido, que lembra carne podre. Para que isso? Para atrair justamente insetos. Esses basidiósporos, eles ficam grudados aqui, eles ficam adensados por conta dessa massa viscosa. Porém, os insetos vêm, pousam nessa estrutura, buscando comida, vêm atraídos pelo cheiro, né? E ao pousar nesse ápice, eles levam consigo os demais basidiósporos para disseminá-los, né? Levantam voo, as moscas levantam voo atrás de outras fontes mais ricas de material em decomposição, espalhando com isso os esporos. Aqui nós temos um fungo que é semelhante a um ninho de pássaros. Percebam os basidiomas ainda fechados aqui, aqui os basidiomas já abertos e os basidiósporos aqui fechados. Dentro dessas estruturas que lembram ovos é que estão os nossos basidiósporos e que são ejetados ao meio a partir de gotas de chuva ou de ações mecânicas externas, né? Aqui nós vamos falar das estrelas da Terra, mostrando um indivíduo totalmente aberto, que é esse aqui, 2 outros em formação, esse fechado, esse ainda em desenvolvimento. As camadas externas do perídeo dobram-se para trás, essas camadas externas elas vão se abrir e elevam a massa de esporos, certo? Que a partir dessa abertura serão liberadas no meio. Agora o subfilo Puccinio micotina. Das 8.000 espécies de Puccinio micotina descritas, incluindo leveduras saprófitas e parasitos de plantas, de animais e fungos, a imensa maioria consiste em ferrugens. 90% dos grupos de Puccinio micotina são ferrugens. Os esporos eles vão ocorrer em massas denominadas soros, tá? Puccinia graminis é heteroécia, ou seja, ela necessita de dois hospedeiros diferentes para completar o seu ciclo. Ela não é específica de um único hospedeiro. Para que o ciclo se complete efetivamente nos seus 2 ciclos, sexuado e assexuado, eu preciso de 2 hospedeiros diferentes, certo? Só para vocês verem os soros de ferrugem. Olha aqui, todo esse laranja aqui é massa fúngica, é a ferrugem de Puccinia, tá? De Puccinia micotina, que é esse subfilo, tá? Isso acontece em inúmeras culturas de valor econômico agregado. Como fitopatógenos, as ferrugens são de grande importância econômica, causando anualmente a perda de bilhões de dólares para a agricultura mundial. Entre as doenças mais sérias causadas por ferrugens, destacam-se ferrugem preta dos cereais, ferrugem branca dos pinheiros, ferrugem do café, da macieira, do cedro vermelho do leste, do amendoim, do trigo, da soja, sendo que a da soja
causadas por Facóspora, detectada nos Estados Unidos em 2004, descrita no Japão em 1902, propagou-se pelo mundo inteiro. Na China e em outros países asiáticos, ela algumas vezes ataca culturas da soja, devastando até 80%. Nós temos problema com ferrugens também em culturas de importância florestal. Então, nós temos, como exemplo, aqui em Cáceres, vocês devem saber, no entorno tem muita tectona grandes plantada por aqui. E nós já temos a ferrugem da teca, Puccinia piscide, e causa realmente muito dano econômico nessas culturas. Agora, o outro subfilo, o Estilaginum-micotina, com poucas exceções, eles são parasitas de angiospermas e comumente designados como carvões, ou denominados como carvões. O nome carvão refere-se à aparência fuliginosa ou enegrecida das massas de teleósporos pretos. Eles são pulverulentos, caracterizam esporos de resistências desse fungo. Tá? Foram descritas 1.070 espécies de Ustilaginum-micotina. Do ponto de vista econômico, os carvões são muito importantes. Atacam cerca de 4.000 espécies de angiospermas, incluindo culturas para alimentação e plantas ornamentais. 3 carvões mais conhecidos são o Stilago maides, que causa carvão ao milho, o Stilago avenae, que causa carvão na aveia, e o Tiletia tritice, que causa carvão do trigo. Só um exemplo para vocês do carvão do milho. Olha o que esse fungo faz com a espiga do milho, né? Que é o Stilago maides. É um carvão que causa doença familiar, conhecida como carvão do milho. Produz massas de esporos de cor preta, aparência pulverulenta nas espigas. Quando jovens e brancas, essas massas de esporos são cozidas e usadas como alimento no México e na América Central, onde são consideradas como uma iguaria, né? Tem gosto para tudo, realmente. E causa danos econômicos na cultura do milho. Isso não é específico de um país, não é só no Brasil, isso já está totalmente disperso no mundo. Então, são representantes muito marcantes dentro desse filo Basidiomycota, certo? O ciclo de vida de um carvão é autoécio, ou seja, ele vai necessitar apenas de um único hospedeiro, diferente das ferrugens, né? É considerado mais simples do que o ciclo de vida de Puccinia graminis. As infecções dos esporos de Ustilago permanecem localizadas, produzindo soros e tumores grandes. Os tumores mais visíveis ou galhas ocorrem nas espigas de milho, onde os grãos se tornam muito maiores e a aparência feia devido ao desenvolvimento de um micélio maciço dentro deles. É muito interessante nós conseguirmos diferenciar aqui. Então, eu falei para vocês de três subfilos, certo? Para que vocês entendam. Estou tentando tirar aqui a apresentação. Voltei para vocês. Para que vocês entendam que esses 3 subfilos, eles vão expressar características muito marcantes. Né? Então, se eu tenho Puccinia-micotina, eu tenho somente as ferrugens inclusas ali, e o Estilaginum-micotina, eu só tenho os carvões inclusos ali, certo? Então, isso é bastante interessante para que vocês consigam diferenciar um do outro, dentro dos basidiomicetos, que é o nosso nosso segundo maior grupo de organismos conhecidos de fungos. Primeiro maior grupo qual é, professora? São os ascomicetos, que nós falamos na aula passada. Então, gente, como eu tenho dito para vocês em todas as aulas, isso que eu apresento aqui é um resumo, tá? É um caminho para que vocês consigam ter um norte para as pesquisas, para agregar um pouco mais no seu conhecimento. E a gente tem o livro Biologia Vegetal como nosso instrumento norteador mesmo para a condução da disciplina.
nosso próximo encontro vai ser para falar sobre as relações simbióticas dos fungos, né? E estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Sobre a disciplina, nós vamos apenas fazer algumas questões na avaliação do dia 24, que é a provinha de vocês, e no mais, é isso. Fiquem bem, estou à disposição, se cuidem, tá ok?